A paz do Senhor, amados irmãos, professores e alunos, participantes desta obra santa, que é a nossa Escola Bíblica Dominical. No ensino de hoje sobre a Igreja de Jerusalém, a palavra em destaque é perseverança. Pela graça somos salvos, e pela perseverança nós nos mantemos salvos. Se lançarmos a mão no arado da obra de Deus e olharmos para trás, Jesus declara que não somos dignos do reino. Jesus ainda nos alertou através da carta à igreja de Filadélfia. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ernest Kevin, teólogo inglês, declarou que a nossa perfeição está em avançar para o alvo, mesmo tendo consciência dos nossos fracassos. Entretanto, essa perseverança, ela não é apenas uma vontade, ela vai além, é a prática constante da palavra de Deus. E é sobre isso que vamos tratar na lição de hoje, sobre a prática de sair da zona de conforto para testemunhar em meio às perseguições, sobre a prática de orar como um sinal de reconhecimento de nossas fraquezas e dependência do Espírito Santo, e sobre a prática de buscar os dons espirituais para expor a palavra com ousadia e poder. Então fique conosco. Eu sou o pastor Everson Silva e este é o canal Simplesmente EBD. Queridos irmãos, hoje na lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo, na nossa revista do terceiro trimestre de 2025, a Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O nosso texto áureo vai afirmar: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, verso 31. A verdade prática diz: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 24 ao 31. Entramos agora no comentário da nossa lição, o tópico 1, uma igreja perseverante. O ponto 1 vai afirmar que uma igreja perseverante, ela suporta o sofrimento. A revista diz: após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. A igreja de Jerusalém, e consequentemente todas as igrejas verdadeiramente evangélicas, foram levantadas para pregar a palavra de Deus ao mundo perdido. Jesus deixou claro que quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Entretanto, essa pregação, esse testemunho, ele não é fácil. E por esse motivo, o Senhor Jesus ordenou aos discípulos: permaneçam na cidade de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Jesus sabia da nossa luta espiritual contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. Só no poder do Espírito Santo a igreja pode realizar a obra de Deus com perseverança e com sucesso. A lição aponta que os apóstolos agiam com perseverança, mas só porque estavam cheios do Espírito Santo. E este verso, ele nos ensina que mesmo tendo sido batizados, nós precisamos ser cheios de poder. Precisamos nos manter revestidos do poder que vem do alto, como nos aponta Atos no capítulo 4, versículo 31, afirmando que após orar, os servos do Senhor, eles foram cheios do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o início de algo que nós precisamos constantemente cultivar. Como o apóstolo Paulo ensinou: trabalhai a vossa salvação com temor e com tremor. O temor, ele fala do que nós sentimos, e o tremor aponta para o que nós estamos praticando. E isso nos conduz à realização da obra de Deus. Como afirma o final do ponto 1, uma igreja continuamente cheia do Espírito, ela suporta as provas e o sofrimento. E o ponto 2 vai afirmar que uma igreja perseverante, ela não negocia os seus valores.
Durante a pregação de Pedro, após a cura do coxo de nascença, os membros do Sinédrio prenderam os apóstolos. O texto de Atos, no capítulo 4, versículos de 1 a 3, vai nos afirmar: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Como nós podemos observar, a cura do coxo aconteceu por volta das 3 horas da tarde. Foi por esta hora que os juízes da religião prenderam Pedro e João, e por ser final do dia, os apóstolos ficaram detidos até o dia seguinte. Os membros do Sinédrio pensaram que, ao prender os apóstolos, intimidariam a igreja e impediriam que as pessoas se unissem ao corpo de Cristo. Mas essa atitude truculenta acelerou o crescimento da igreja. Quanto mais a igreja ela é perseguida, mais avança no poder do Espírito. O verso 4 do capítulo 4 de Atos, que se segue após a prisão dos apóstolos, aponta para essa verdade. No versículo 3, nós podemos observar: prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. E o verso 4 complementa: porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Ou seja, a prisão de Pedro e João não impediu a conversão daquelas milhares de almas. Em contrapartida, a pregação dos apóstolos e a cura do coxo perturbaram os líderes religiosos de Jerusalém. O paralítico, ele era um homem muito conhecido. Era coxo de nascença e há décadas estava pedindo esmola. E essa cura realizada era uma cura pública e inquestionável. Diante deste milagre e das palavras poderosas que se seguiram por parte do apóstolo Pedro, as dúvidas dos sacerdotes eram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Essa foi uma pergunta semelhante à que fizeram ao Senhor Jesus durante o seu ministério. Com que autoridade fazes isto? Ou quem te deu tal autoridade? Isso demonstra que a dureza nos corações daqueles juízes ainda persistia. E a resposta de Pedro foi: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. E diante de uma pregação tão poderosa, diante da admiração do Sinédrio, os sacerdotes decidiram: para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Essas foram as armas usadas pelos líderes do Sinédrio judaico: ameaça e proibição. Eles ameaçam os pregadores e proíbem a pregação. E a resposta do apóstolo Pedro a tal proibição é apontada pela lição. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Os apóstolos estavam afirmando que não negociavam sua fé, não abririam mão dos valores cristãos que eles pregavam e viviam. E o ponto 3, uma igreja perseverante está convicta de sua fé. A autoridade de Deus está acima da autoridade dos homens.
As parteiras hebreias no Egito sabiam que era errado matar os bebês e não o fizeram. Daniel e seus amigos na Babilônia sabiam que era errado consumir alimentos oferecidos a ídolos ou curvar-se diante dos ídolos em adoração, e por isso também não o fizeram. Pedro e João em Jerusalém sabiam que estavam seguindo as ordens do Mestre de pregar o evangelho e sabia que era errado obedecer ao sinédrio e também não o fizeram. A igreja, ela é composta de sinais e palavras. Entretanto, Jesus declarou que os sinais seguiriam aqueles que crerem. Os sinais seguiriam aqueles que permanecessem convictos em sua fé. Ou seja, a convicção na palavra de Deus leva aos milagres de Deus. Onde há fé, há manifestação divina, como afirma a lição. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se converteram, porque o viam e viam os sinais que Filipe fazia. E a lição conclui: a igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras, como bem testificou o apóstolo Paulo, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Uma igreja perseverante, ela está convicta de sua fé. A fé leva à pregação fiel da palavra, e a pregação da palavra, por meio da fé, leva aos sinais divinos. Agora, no tópico 2, uma igreja que ora com poder. A igreja de Cristo sempre cresceu e avançou em meio às dificuldades. Uma igreja cheia do Espírito, ao ser perseguida, triunfa sobre as adversidades, pela palavra e pela oração. Nós observamos, através do contexto bíblico, que uma igreja cheia do Espírito, ela busca a companhia dos irmãos. Ela busca essa companhia nos tempos de tribulação, como afirma Atos no capítulo 4, o verso de 23 diz: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. A primeira perseguição dos apóstolos foi seguida por uma reunião de oração da igreja. O melhor método de enfrentar a oposição é sempre pela oração. A igreja é o recurso que Deus providenciou para nos ajudar, para nos encorajar. A igreja, ela é a sala de emergência do Espírito Santo para incentivar e consolar as pessoas. E conforme o ponto 1, uma igreja que ora com poder, ela está orando com propósito. Após o testemunho dos apóstolos, a igreja clamou a Deus, exaltou a Deus em sua oração, exaltou a soberania divina. A igreja se dirigiu a Deus como o soberano Senhor. E nesta oração há um reconhecimento explícito desta soberania. A igreja está aqui declarando que os decretos humanos, eles não podem passar por cima dos decretos de Deus. Não era o Sinédrio, não era Pilatos, não era César que estava no controle da situação, mas Deus, Criador do céu e da terra e do mar e tudo o que neles há. Esse era o propósito da oração da igreja de Jerusalém, como a lição afirma e acrescenta. Eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder, poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na sua resposta. Eles estavam clamando por uma resposta, mas adorariam a Deus em qualquer situação. E agora, no ponto 2, uma igreja que ora com poder, ela está orando em unidade. A lição afirma: uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que a unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja, há crentes mais experientes
e outros que ainda estão aprendendo. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Como a lição nos ensina, unidade, ela significa harmonia. Como corpo de Cristo, nós temos membros diferentes, mas o propósito é o mesmo, porque a cabeça é Cristo. Se nós estivermos em desacordo, nós não podemos caminhar juntos. Como a palavra de Deus, através do profeta Amós, nos pergunta: será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Após o testemunho de Pedro e João sobre a prisão, a igreja não desencorajou os apóstolos. Ela não colocou medo no coração deles, mas se uniram em uma poderosa oração. E sobre a oração, nós precisamos entender que ela é importante em unidade, em quantidade e também em qualidade. Na unidade, nós devemos ter os mesmos propósitos, como nós já observamos nos dois primeiros pontos. Com relação à quantidade, Jesus nos ensinou sobre a persistência na oração. Com o Mestre, nós aprendemos que devemos pedir, bater e buscar. E em parábolas, o Senhor Jesus, ele nos ensinou a orar sempre e nunca desfalecer. O apóstolo Paulo instruiu a igreja de Colossenses a perseverar em oração, velando na oração com ação de graça. Já sobre a qualidade, como afirma o ponto 3, a nossa oração ela deve ser fundamentada na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a base de qualquer oração cristocêntrica, pois essa oração ela vai ter Cristo no centro da sua vontade. A igreja de Jerusalém conhecia a palavra e citou o Salmo 2 para mostrar que a rebelião humana, essa rebelião contra Jesus, ela foi prevista por Deus e não colocava em risco a soberania divina. Na hora da aflição, a igreja buscou a palavra de Deus e descobriu que eles não estavam, que a igreja ela não estava na mão do acaso, ela não estava nas mãos das autoridades, mas nas mãos do Todo-Poderoso. Jesus ensinou de maneira clara: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. A oração eficaz, ela é fruto do nosso relacionamento com Jesus. Não é simplesmente orar em nome de Jesus. Vai além disso, porque quando as palavras de Jesus determinam todo o nosso comportamento, quando as palavras do Senhor Jesus nos transformam, muda o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir, então estaremos verdadeiramente orando em nome de Jesus. E diante disso, nós temos a promessa de sermos atendidos. Já com relação à oração que não é bíblica, a lição ensina: uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela para cumprir sua palavra. Não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. E depois de estudarmos sobre a igreja que persevera, estudarmos sobre a igreja que ora com poder, nós vamos, neste último tópico, estudar sobre uma igreja ousada no seu testemunho. O ponto 1, ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para as suas ameaças. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Os apóstolos estavam cientes da perseguição por causa da pregação do Evangelho. Não era novidade para eles as lutas, as ameaças. Com relação às perseguições por causa da pregação do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo já tinha afirmado: vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Jesus também declarou: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo, ele não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram as minhas palavras, também guardarão a de vocês.
Mas com relação à sua igreja, o Senhor Jesus declarou: eu a edificarei, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E diante das perseguições, a igreja orou a Deus para que olhasse para as ameaças. Mas eles não pediram o fim das perseguições. Eles não pediram o fim das ameaças. Eles pediram que, em meio às ameaças, Deus lhes desse poder, lhes desse ousadia para enfrentar a oposição do evangelho através da pregação. E esse poder, ele leva às manifestações divinas, como nós veremos aqui no ponto 2, ousadia no exercício dos dons espirituais. Como nós já tratamos em lições anteriores, o termo cheio do Espírito refere-se ao batismo com o Espírito Santo, refere-se ao revestimento de poder, mas não só a isso. Ser cheio do Espírito é também ser renovado, é ser usado com o poder de Deus para, através dos dons espirituais, anunciarmos o Evangelho com mais eficácia. E esses dons, eles são consequências diretas do batismo com o Espírito Santo. Primeiro nós recebemos o batismo com o Espírito Santo e depois nós recebemos os dons espirituais. Dons que evidenciam uma igreja que ora, dons que evidenciam uma igreja que realiza o ID do Senhor Jesus. Os dons, eles são consequências de uma igreja santa. Eles são consequências de uma igreja separada dentro dos propósitos de Deus. Os dons edificam a igreja. Os dons manifestam a presença de Deus. Os dons auxiliam na pregação do evangelho. Jesus, após ordenar aos apóstolos para irem pregar o evangelho, ele declarou: os sinais seguirão aos que crerem. Então, os dons auxiliam na pregação do evangelho, porque estão na vida do pregador e, posteriormente, na vida daquele que acreditou na palavra, que se entregou para o Senhor Jesus. Como nos afirma a lição no livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Os discípulos não saíram para pregar após a morte de Jesus na cruz. Eles também não saíram para pregar após a ressurreição de Cristo. Eles não pregaram quando Jesus subiu aos céus. Eles começaram a anunciar o evangelho após o revestimento de poder, após serem cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. É o batismo com o Espírito Santo e o renovo espiritual que concede poder para a pregação do evangelho. Paulo ordenou: não se embriaguem com um vinho que gera contenda, mas se enchem do Espírito. Estar cheio de vinho gera contenda. Estar cheio do Espírito gera poder. Poder para, entre outras coisas, expor a palavra de Deus. E Paulo bem sabe disso, porque em sua conversão, Jesus disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. E o Senhor acrescentou: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer, o quanto deve sofrer pelo meu nome. E ao se apresentar a Paulo, Ananias disse: o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que você seja cheio do Espírito Santo. Só prega o Evangelho com eficácia. Só sofre por amor a Jesus quem está cheio do Espírito Santo. Como nos afirma o final deste último ponto, o cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. E encerramos esta maravilhosa aula, esta tão importante aula, com a conclusão que afirma: nesta lição, vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos, de fato, ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Meus amados irmãos, Deus abençoe a sua aula, abençoe a sua vida e o seu ministério.
Fiquem com Deus e até a próxima aula com a ajuda do nosso Senhor. A paz do Senhor Jesus.